Aí que lixo de episódio. Brian é um péssimo pai, uma família da pesada. Na história do episódio, Brian tenta se aproveitar da carreira do seu filho para fazer sucesso. Enquanto isso, Peter Griffin está sem amigos e sofre por isso a ponto de querer se matar. História. A história é muito ruim. Sério. Primeiro focam no Brian tentando fazer sucesso, se aproveitando de seu filho humano. E a subtrama do Peter Griffin só se baseia em fazer ele sofrer por estar sem amigos. Desenvolvimento. Inexistente. E o pior de tudo é a subtrama do Peter Griffin, ele até tenta cometer suicídio no episódio. Comédia. Um lixo, típico de um episódio moderno do desenho. Piadas aleatórias e sem sentido, tipo aquela piada do filme mudo do Peter Griffin, e cenas com violência e sangue para todos os lados. E muitas piadas desse episódio se baseiam em fazer o Peter Griffin sofrer e querer cometer suicídio. Essa imagem representa o meu cérebro após eu assistir e ver esse episódio. Animação. A animação é muito boa, mas isso não salva o episódio. Qualidades boas. Ver o Brian e o seu filho se perdonando foi ok. A animação é excelente, nota 2/10. Aí que lixo de episódio. Refeição grosseira. Bob Esponja. Na história do episódio, Plankton tenta roubar a fórmula secreta do hambúrguer de Siri, mas seu sirigueijo descobre que Plankton tem medo de baleia. Então seu sirigueijo usa uma fantasia de sua filha baleia, chamada Pérola, para assustar o Plankton a ponto de que Plankton quer cometer suicídio. História. A história é muito ruim. Sério, quem teve a ideia de fazer um episódio sobre suicídio em um desenho infantil? Desenvolvimento. É muito ruim. Seu sirigueijo fazendo Plankton querer cometer suicídio? Isso é um desenho infantil? E o pior de tudo é que o Bob Esponja ajuda o seu sirigueijo e o Plankton se ferra no final de maneira injusta e justamente. E o pior de tudo é que isso dá uma mensagem horrível. Se você está com depressão e quer cometer suicídio, você deve se ferrar, enquanto as pessoas que te perturbam vão se dar bem na vida. Que lixo de episódio. Comédia. Inexistente, só se baseia no Plankton sofrendo e querendo cometer suicídio. Animação. Sei que Bob Esponja não é aquele típico desenho colorido para crianças. Fenda da Pedra e Turno Macabro são episódios excelentes e são grandes exemplos, mas a animação desse episódio é escura de maneira estranha e nada esperta. Personagens. Todos flanderizados. Bob Esponja ajuda o seu sirigueijo, mesmo ele estando errado. Seu sirigueijo é um psicopata e eu tive pena do Plankton. A flanderização afetou os personagens de maneira nada agradável. Aí que lixo de episódio. O grande perdedor, os Simpsons. Na história do episódio, Bart Simpson perde um jogo de beisebol, e assim, todos de Springfield tratam ele como um lixo. Enquanto tudo isso acontece, Homer vende o colchão de sua cama para um pastor e sua esposa, mas Homer e Margie querem o colchão de volta para terem relações family-friendly de novo. História. É um lixo e com um enredo WTF. Surpreendentemente, sim. Só se baseia em Bart Simpson sendo tratado como um lixo por todo mundo em Springfield. Homer e Margie preocupados em terem relações family-friendly de novo com seu colchão antigo. Desenvolvimento. É um lixo. O episódio inteiro só se baseia em torturar o Bart Simpson e fazer Homer agir como um estúpido com um colchão. E o Bart até tenta cometer suicídio se jogando de um globo de água na qual ele tinha escrito a palavra Bart é horrível. Comédia. É uma comédia digna de um episódio moderno de uma família da pesada, Family Guy, ou seja, uma comédia sem graça. E o pior de tudo é ou é estúpida como a subtrama ridícula do Homer e seu colchão no episódio, ou só é sobre fazer o Bart Simpson sofrer e tentar cometer suicídio. Um lixo de episódio. Animação. A animação é muito boa para a época, mas isso não salva o episódio. Aí que lixo de episódio. Está feliz agora?
Bob Esponja, na história do episódio, Lula Molusco Tentáculos percebe que ele nunca teve uma lembrança feliz, então Bob Esponja Calça Quadrada tenta ajudar o Lula Molusco Tentáculos a ter uma lembrança feliz. Parece que vai ser um episódio bonito e emocionante, mas, a história parece que vai ser muito boa, emocionante e linda, mas infelizmente não é, e vocês vão entender no próximo tópico. Desenvolvimento. Sério, é muito ruim. O Bob Esponja tenta ajudar o Lula Molusco, mas o Lula Molusco só se dá mal a piadas com referências a suicídio dentro desse episódio. Isso é Bob Esponja ou um episódio moderno de Family Guy. E sério, como o Lula Molusco pode ficar infeliz, se ele teve momentos felizes em episódios como Doidos pela Banda, por exemplo. Comédia. Inexistente. Só se baseia no Lula Molusco sofrendo e com cenas que dão a entender que ele vai cometer suicídio. A única piada que eu ri foi aquela em que o Bob Esponja é reconstruído em forma de picheus pelo Garrinho Caracol. E o pior de tudo é que essa imagem do Lula Molusco Tentáculos pertence a esse lixo e horroroso episódio. Animação. Animação é ok, mas isso não salva o episódio. Qualidades boas. Animação ok. A cena do Garry reconstruindo Bob Esponja em forma de picheus nota 2/10. Sério, prefiro 1000 vezes a creepypasta do suicídio do Lula Molusco, Red Mist / Névoa Vermelha, do que esse episódio. Não sei decidir qual episódio é pior. Está feliz agora? Ou Patibabá de mascotes? Aí que lixo de episódio. Viver vale a pena, os padrinhos mágicos. Nesse episódio, Timmy faz boas ações e ninguém dá valor, então ele deseja nunca ter nascido e Jorgen von Strang lhe mostra ao Timmy como seria o mundo se ele nunca tivesse nascido. História. A ideia é muito boa, mas foi executada de forma ruim, mas vocês vão ver no próximo tópico. Desenvolvimento. Que lixo. A mensagem desse episódio é que se você se sente triste ou depressivo e sua vida não faz sentido, significa que todos estariam melhores se você nunca tivesse nascido. Então, na realidade em que Timmy Turner nunca nasceu, os pais dele seriam ricos e teriam uma filha cineasta chamada Sofia, enquanto Francis não seria um valentão, Chester moraria em um trailer triplo e não usaria aparelho, Ajo teria cabelo, Elmer não teria pereba, Crocker não seria corcunda e Vicky não seria uma babá do mal. Se todos seriam felizes se Timmy nunca tivesse nascido, como ficaria a Tishiri, a Toti, a Verônica e o Mark se ele nunca tivesse nascido? De acordo com uma teoria feita por mim, eu acho que Trixie seria menos popular, pois a Sofia seria cineasta, então Sofia seria mais popular do que a Trixie. Toti seria a criança mais impopular, pois na realidade em que Timmy nasceu, ela é a segunda criança menos impopular do colégio. Verônica seria mais nervosa em sua crise de inferioridade. Mark teria se casado com a Vicky e teria destruído o mundo. Então essa mensagem de todos seriam felizes se Timmy Turner nunca tivesse nascido não faz sentido. Personagens. Sério, personagens ficaram flanderizados nesse episódio? Sério, Jorgen de um líder responsável para um babaca narcisista. Os pais do Timmy que eram bobos, mas que se preocupavam com seu filho, se tornaram mais imbecis e nem se importam mais com seu filho, etc. Ops, eu até esqueci que o Jorgen tentou mandar o Timmy para o inferno. Que episódio perturbador. Comédia. Inexistente. A única piada foi aquela do final em que o Cosmo confunde o Jorgen com um cacto. Animação. A animação é muito boa, mas isso não salva o episódio. Aí que episódio lixo. O Gato Desiludido é um episódio de Tom e Jerry. Nele, Tom se apaixona por uma gata branca, mas ela trai ele com um rico. E Jerry também é traído por sua namorada por um gato rico e no final ele e o Tom se matam atropelados por um trem. Animação. A animação é muito boa, muito excelente para a época. Mas isso não salva o episódio. História. A história é bastante ruim. Sério, quem teve a ideia de fazer um episódio destinado a torturar um personagem e fazer ele ficar na friendzone? Desenvolvimento. Que lixo. Começa com Tom sendo torturado e no final ele e o Jerry cometem suicídio? Isso é um desenho infantil? Personagens.
Sério, eu tive vontade de dar um soco na cara da gata branca, da rata branca, do gato rico e do rato rico. Comédia inexistente. Só se baseia no Tom e no Jerry sofrendo. Pontos positivos. Animação excelente. Me identifiquei com Tom e com Jerry, porque sempre que eu conheço uma garota e me apaixono, eu fico na friend zone. Que vai um... I know what you're thinking. I've known it since you tuned in. You're thinking, I can't freestyle rap. Well, I've had it up to here with people assuming that ogres can't break it down. Somebody lay down a beat. I get a donkey who's wonky, yo. Fee, fee, fi, fi, fo, fo, fun. Shrek ain't no average ogre, son. I got a donkey who's wonky and I live in the swamp. If you're feeling this ogre, let me hear you stomp. Say Shrek, Shrek, oh, how'd you get so green? Shrek, Shrek, yo, what's your favorite cuisine? I eat frogs and bugs and dung beetle pie. Sometimes I eat my snot and I don't know why. Give me mud, be my bud, but don't mean no dud. I be rocking this vest cause I'm original stud. Fee, fee, fi, fi, fo, fo, fun. Shrek ain't no average ogre, son. 3 pigs, here's what I'd build a house of pain. And then I'd put Humpty back together again. Old Pinocchio's nose, it keeps on getting longer. But me and my donkey, we be getting stronger. Tell Snow White and Red Riding Hood. Shrek's in town, yo, he knows what's good. If you're looking for rhymes, put away that map. Nothing's better than Shrek, cause this ogre can rap. Bom pessoal, esse foi o meu vídeo. Espero que tenha gostado. Deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e adicione o seu vídeo aos favoritos. E dê suas notas para cada filme da franquia e seu ranking do pior ao melhor. E como... Tu pode ir lá buscar o bolo? Acabar com o pudim! Calma, vai ficar tudo bem. Shrek, o que tá acontecendo? Anda! Precisamos